faz sem fé é pecado. Jezabel e Acabe estavam sob o domínio de um principado. Tudo que eles queriam, tudo que o demônio queria, era arrancar a cabeça do profeta de Elias. Porque ele não queria que Elias triunfasse e o nome do Senhor fosse glorificado. Diga assim para você mesmo, diga assim: o jejum faz intensificar ou ficar mais forte o poder de Deus. Na onde? Na onde? Na sua vida. Quando você jejua, o poder de Deus fica mais forte na tua vida. Até a tua oração é diferente. Quando você está em jejum, você ora diferente. Sem jejum, você está, Senhor. Aí diz a Bíblia assim, clama a mim, responderei-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não. A pessoa sem jejum. Meu Deus, me ajuda, meu Jesus, clamando. A pessoa em jejum. Senhor. Quem está entendendo? A voz dele diante de Deus cria uma potência. Cria uma potência, porque ele está em santificar. A Bíblia diz: seja santo porque eu sou o quê? A pessoa sem jejum, ela está assim, meu Deus, ela está orando, ela está lendo a Bíblia, mas a voz está disso. Mas quando ela está jejuando, começou a jejuar, a voz dela já começa, a microfonia é de fé. Quando ela está jejuando, ela não precisa gritar, porque ela sabe que toda a palavra de Deus está, Senhor, estou aqui diante da tua presença, minha situação é essa. Até porque quando você está em jejum, um dos dons espirituais um dos dons do Espírito, que está em Gálatas, se manifesta. Quais deles é? Paz. Quando você está em jejum, pode levantar o inferno, os demônios para roubar a tua, você não se entrega, sim ou não? Já viu alguém aqui no jejum pelo Espírito discutir com alguém? Já viu? Se você viu, essa pessoa não está no jejum pelo Espírito. Porque quando você está no jejum, se levantou algo, você já sabe que aqueles sinais que está se levantando não vêm da parte de... E se levantou algo na tua vida, por causa do jejum, é uma das coisas que as pessoas me ligou. Apóstolo, depois que eu comecei o jejum, a minha vizinha, o meu amigo, aconteceu isso na empresa. Da empresa até foi o Gerson. Até está aqui quem falou da empresa, eu lembrei agora. Depois do jejum se levantou do nada. Eu falei, glória a Deus. Sinal que você está jejuando verdadeira, porque as trevas se levantou contra você. E o demônio é o corneteiro, é o anunciante da tua vitória. Quem está entendendo? Então quando você está em jejum, coisas, necessariamente tem que se levantar, não. Mas quando situações se levantam e você está buscando uma vida de santidade, sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Você está sendo visto e o Deus está recebendo. O que você tem que fazer para não ser roubado? Aí você tem que dobrar a vigilância. Por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai. Primeiro você vigia, depois você ora. Porque se você está em jejum e tem levantes contra a tua vida, descansa, porque a vitória está chegando. Quem está entendendo? Agora, se está em jejum e não aconteceu nada, vigia. Mas se eu estou em jejum, vem um desconforto, ainda que seja uma insônia, ainda que seja não dormir essa noite, apóstolo. Meu Deus, não dormi, porque era Deus querendo falar com você. Quem está entendendo? Então, quando você está em jejum e entra alguns desconfortos, espiritualmente falando, comportamento de pessoas, situações, é porque você está sendo visto no mundo espiritual. No mundo espiritual. Como assim, apóstolo? É mais ou menos o que aconteceu comigo hoje. Cheguei em determinado lugar, peguei o elevador, subi, entrei lá. Dentro do elevador vi uma moça, entrou uma moça. Estava eu e minha filha, a moça falou, boa tarde. Eu falei, boa tarde. E a moça olhou, baixou a cabeça. E não tem como, quando você anda pelo Espírito, você bate o olho, Deus já dá o diagnóstico. O que está pensando, o que está vivendo, o que está passando, o que está sentindo. Deus já mostra, ainda que você não queira.
Ainda que você não queira. Aí na hora que eu bati o olho na moça, ela baixou assim. Aí o Senhor falou assim, ela está com uma tristeza de alma. Uma jovem uniformizada assim dentro do elevador. Aí eu olhei e falei, Senhor, visita ela. Ela desceu, cumprimentou de novo. E no lugar que eu fui, estava marcado lá o compromisso que eu tive que entrar. 2 me recebeu bem e 1 fechou a cara do nada. Aí eu falei, você tem que se manifestar, né? No final ele falou, Deus abençoe e tal, obrigado. Aí eu falei assim, a pessoa, sabe, a pessoa desconcertada. Porque não é a pessoa, é o Espírito que está sobre ela. Aí se você for carnal, você leva para o pessoal. O que eu fui fazer lá, foi ele que me atendeu. Se eu tivesse pela carne, eu ia falar, não quero nada. Pegava minha filha e saía fora, ia embora. Vim de tão longe para resolver algo aqui, que ia favorecer ele, ia beneficiar, eu ia. Mas ia favorecer mais ele. Porque eu dei prioridade. Aí quando chegou pessoalmente, que estava sobre ele, se manifesta. Aí você não entende. Aí você, não, mas eu estou em jejum, por que isso? Porque as trevas está de olho em você, já sabe que você está agradando o seu Criador. Você se levantou com uma vida de santificar? Diga assim, quando Deus me leva a jejuar, porque Ele tem para a minha vida grandes propósitos. Diga assim, grandes conquistas. Quando o Senhor convida você para jejuar, quando Ele fala no teu espírito, entre no jejum, é porque está vindo grandes conquistas, é porque Ele tem grandes coisas para a tua vida. Quando o Senhor te leva a jejuar do nada, que não é do nada, é pelo Espírito. Quando Ele te convida a jejuar, é porque Ele quer preparar o seu para receber aquilo que Ele tem liberado para a tua vida. Vou te dar uma base bíblica do que eu estou falando. Todas as vezes que Deus vai fazer coisas grandes, caminhe com a tua vida. Primeiro Ele leva eu e você para o deserto, para o jejum. Primeiro Ele leva eu e você para santificar. Coloca para mim, filha, Êxodo 34, 28. Livro de Êxodo 34, 28. Quando Deus tem grandes projetos, Deus quer te levar para santificar. Depois que você está santificado, Ele começa a revelar, entregar as palavras, as direções que Ele tem para a tua vida. Olha só, esteve Moisés, nós falamos de Elias, agora estamos falando de quem? Está certo que nós passamos em Zacarias, mas olha só, esteve Moisés ali com o Senhor. Então Moisés estava com quem? A diferença é com quem que você está andando. Com quem que você está andando? A diferença é com quem você está andando. Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias. Olha só, as mesmas práticas de Elias. Esteve Moisés ali 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu o quê? Será que foi pegado esse jejum ou não? Sem pão e sem água. Eu fui só até o número 7, quase eu morri. Mas no começo também eu estava esmagado. Eu fui sem ter consciência, por isso que eu acho que eu fui. Ele falou, vou perdoar ele por causa da inocência. Mas no 8º dia o rim ia colar. Olha lá. Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu nas tábuas a palavra do concerto, os 10. Espera aí, Deus separou Moisés para entregar para ele grandes. Eu profetizo que Deus está te separando para te entregar grandes coisas na sua vida. Quem está entendendo? Ó, Deus separou Moisés há 40 dias sem pão e sem água. Deixa eu te falar algo. Aí tem uns que saem cometendo loucura aí. Pega o começo lá. Moisés estava com quem? Com quem? Aí você fala assim, ô Caio, vamos jejuar nós dois. Vai os dois pro buraco. Se Deus não te conduzir, não faça. Quem está entendendo? O segredo é com quem você está. Moisés estava com quem? Com o Senhor. Então foi o Senhor que o sustentava. Era Deus que o sustentava. Com a sua eu já vivi o sustento de Deus, de não sentir.
Foi algo que eu já preguei para vocês no início. Quando você jejua fortemente, você usa a fé para não sentir fome. E você vê o sustento de Deus, você fica como se estivesse alimentado. Ah, apóstolo, olha o que o Espírito Santo falou para mim, a palavra tem que se cumprir. Como assim? Você está jejuando 30 dias, 40 dias, 20 dias, e você fica como se estivesse saciado? Diversas vezes. Eu já me senti como se eu tivesse acabado de fazer minha refeição. Por quê? Porque a palavra tem que se cumprir. A Bíblia vai dizer, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Então, quando Deus manda você jejuar, quem te sustenta é Ele. Quem alimenta o teu espírito é Ele. Então, você não vai sentir fome quando você estiver fazendo pelo Por isso que se você compartilhar com alguém, a pessoa fala assim, não, é impossível. Claro, Deus não chamou ela, às vezes chamou você. Tem pessoas que não adianta querer que todo mundo tenha a mesma fé, que nem todo mundo vai ter a sua fé. Nem todo mundo. Então veja bem, você tem que ter separação e entender o que você está lendo. Elias comeu, se alimentou e ficou 40 dias e 40 noites. Mas quem sustentava Elias? Deus. Moisés, olha lá, ó. Ele estava com o Senhor. E ali o Senhor falou com ele e entregou para ele os 10 mandamentos. Ou seja, Moisés, se santifica, porque eu vou te entregar direções que será para a vida toda, que servirá de geração em geração. Então, como que Deus vai trabalhar com a pessoa despreparada? É a mesma coisa que ele. Por isso que, infelizmente, eu tento ensinar vocês esse negócio de oportunidade. O cara está todo bagunçado e quer oportunidade. Do que ele quer oportunidade? Do que, meu Jesus? Me diz. Muitas vezes nem o que vai pregar à noite, ele não jejuou. Ele não jejuou nem uma semana, ele não separou. Aí vocês que ficam aí dando glória a Deus para tudo que ouve, e não descinem pelo aí fica nesse negócio, oportunidade, um exemplo. Ainda bem que aqui Deus não permitiu. Oportunidade do quê? De tomar vergonha na cara, de jejuar, de se posicionar. Isso aí ninguém quer oportunidade. E Deus está dando. Mas aí quer fazer e falar o que Deus não mandou. Então, esse aí não está querendo glorificar a Deus, ele está atrás de honra. Sim ou não? E quem foi que quis honra lá no céu? Satanás. É síndrome de quê essas pessoas? De Satanás. Aí onde vocês têm que vigiar, vocês têm que vigiar. Como que você vai aprender a vigiar? Jejuando. Se você vem cultuar a Deus, você tem que vir com a sua vida santificada. Vou cultuar, vou abrir um jejum. Aí a pessoa está toda bagunçada. Xingou a mulher, o cachorro, o vizinho, o gato, o papagaio. Chega de noite bem arrumado, oportunidade. Aqui tem a oportunidade de ficar quieto, sentar aí. Aí tem música dando glória a Deus, aleluia. Aleluia do quê? Aí vocês têm que vigiar o que vocês estão querendo ouvir. A palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, igreja. Para a conversa. Ela é fiel e verdadeira. Por que para muitos é difícil pregar a verdade? Porque ele não tem a verdade, ele não anda na verdade. Ele só ouve e não pra. Tá, ele vai querer pegar que verdades, se Cristo não está nele? Vou te fazer uma pergunta aqui, eu já ensinei. Todo mundo tem o Espírito Santo? Hã? Todo mundo? Vou mudar um pouquinho. Se eu te levar na Bíblia, a direção vai ser a mesma. Todo mundo é filho de Deus? Sim ou não? Aí o que o Paulo fala? Todo mundo é filho de Deus. Não lê Bíblia. Criatura, meus filhos, obedece às minhas palavras. Os meus filhos andam pela minha palavra. Os filhos de Deus é guiado pelas palavras de Deus. A criatura não, ele ouve e não pratica. Criatura. Está na Bíblia. Apóstolo, o jejum, o que Deus está dizendo? O jejum vai te santificar. Tem mais. A igreja é o que eu estou orando a Deus. E vai ser assim que eu estou orando. Uma igreja com práticas de jejum. Uma igreja que jejua. E tem mais. E a igreja que jejua, ela não ouve e não se alimenta de qualquer coisa. Então, para pregar aqui, vai ter que estar cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo? Cheio. Cheio. Para falar do amor de Deus aqui, pelo menos nesse altar, que eu vou prestar conta, vai ter que estar cheio do Espírito.
Por quê? Porque vai ser uma igreja que vai ter práticas. A igreja, em nome de Jesus, vai ter uma vida jejuada. Quem está entendendo? Uma vida de jejum. Não vai jejuar acaso, não. Uma vida de jejum. E a igreja que jejua, que anda pelo Espírito, ela cresce, ela vence. Quem está entendendo? Ela vence. Eu poderia dar muitos testemunhos, mas Deus falou, ainda não é a hora. Do que já está acontecendo no ministério, por causa do jejum. Quem está entendendo? Do que Deus já está fazendo, por causa do jejum. E Deus te convidou nessa noite, te trouxe para dentro. Mais uma vez, Ele trouxe eu e você para fazer parte dessa obra, que não tem nada a ver com o homem, é tudo dele. Quem está entendendo? E é tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. Quem está entendendo? Ele te convidou mais um dia, Ele está te convidando para você fazer parte. Para você não ficar de fora. Para de querer ouvir aquilo que o seu ego se alegra. É a palavra aqui, ó. Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Moisés e Elias. Ah, meu Deus. Põe em Deuteronômio 9:9. Deuteronômio 9:9. Põe lá de novo. Só para trazer uma confirmação. Deuteronômio 9:9. Olha lá, ó. Subindo eu ao monte, a receber as tábuas da pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera conosco, então fiquei no monte quanto? E 40? Pão não comi e água não? Quem que é esse aqui? Moisés. Deuteronômio está confirmando o que está falando em Êxodo. Moisés não comeu pão e não bebeu água. Quem sustentou ele? Quem você acha que está te sustentando de pé? Precisa responder não. Precisa responder não. Você acha que algum de nós aqui é merecedor da misericórdia de Deus? Tem gente que pode dizer, eu sou. Por isso que Deus entregou para mim e para você o quê? A graça. O que é a graça? Apóstolo, mas o senhor está na frente. Que diferença tem? A primeira pancada vem em mim, eu tenho que me sacrificar por vocês. Aquele que quer ser grande, não que eu quis estar aqui. Foi ele que me chamou, me escolheu e insistiu e está me sustentando até hoje para estar aqui. Porque aquele que quer ser grande, que sirva a todos, está na Bíblia. Quer ser grande, então aprenda a servir a todos, todos, sem exceção. Está na Bíblia. Olha só, a graça de Deus nos uniu aqui hoje, que é um favor que nós não merecemos. Se eu e você não renovar a consciência, acaba aqui, ó, vamos embora, o que tem de janta? Vamos para pizza, vamos comer isso, comer aquilo, e vida que segue. Isso aí é pessoas hipócritas que Deus está dando a oportunidade. Deus está dando oportunidade. Por isso que a Bíblia, estou pela Bíblia, viu? A Bíblia diz, não dê pérola aos porcos. Não entregue a palavra de Deus, que é algo preciso, para quem não quer ouvir. Está na Bíblia, eu não estou atacando ninguém, eu estou te ensinando. Porque se você abrir a palavra de Deus, você vai aprender. Você vai aprender. Aí muitas vezes você fica na sua guerra, na sua mente. Meu Deus, é tantas direções, é tanto isso. Diga assim, o Espírito Santo tem resposta para todas as minhas perguntas. Eu não quero somente responder para você. Eu quero te ensinar a ouvir diretamente dele, assim como eu ouço. Quem está entendendo? Eu não quero eu responder para você. Tem coisas que eu não consigo, não vou conseguir. Mas ele tem resposta para todas as nossas perguntas. Quem está entendendo? O que eu quero te ensinar? Através do jejum e da palavra. Que você tem intimidade com ele. Assim como ele me alcançou, eu profetizo. Ele está te alcançando nesta noite também. Quem está entendendo? Por quê? O que te garante, apóstolo? A Bíblia, a palavra diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Se o véu foi rasgado, todos têm a? Nem todos. Só aquele que tem vida de santinho. Por isso, como que você vai ouvir o Espírito Santo? Jejuando, praticando o jejum, obedecendo. Olha só. Subindo eu ao monte, a receber as tábuas da pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera convosco.
Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites, pão não comi e água não bebi. Deixa eu te falar, só o fato do Senhor falar com Moisés e entregar para ele direções que serviria de gerações para gerações, eu no lugar de Moisés já se sentia importante, sim ou não? Sim ou não? Deixa eu te falar algo, você não está escrevendo nada, mas só o fato de estarmos aqui, se o coração estiver aberto, nós já somos importantes para o Senhor. Quem está entendendo? Por quê? Nós não estamos escrevendo nada, não recebemos nada escrito pela mão de Deus, uma tábua. Mas a palavra que o Senhor imprimir, colocar no teu coração, você pode expandir ela. Quem está entendendo? Você pode levar ela avante. Quem está entendendo? A palavra que o Senhor guardar no teu e no meu coração, nós podemos anunciar ela em muitas vidas, se render e voltar para os caminhos do Senhor. Quem está entendendo? Mas para isso, jejum e oração. Para isso temos que ter uma vida de separar. Diga assim, Paulo. Falamos de Moisés, de Elias, passamos em Zacarias, mas vamos falar de Paulo, já estou encerrando. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 5. 2 Coríntios 6, 5. 2 Coríntios 6, 5. Olha só o que Paulo está dizendo. Açoites, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e no quê? Olha só o que Paulo passou. Açoite, prisões, tumulto, cidade, pessoas querendo matá-lo, trabalhos, vigílias. Passou madrugadas e madrugadas em orar, em oração, vigílias. Madrugadas e madrugadas em oração. Mas ele também não deixou de praticar o quê? Jejum. Põe no próximo, filha, no 6. Olha só. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor, não o quê? Põe a outra tradução. NVI, vê se está diferente. A outra tradução. Só o 6. Em pureza, conhecimento, paciência, bondade, em quem? E no quê? No amor o quê? Então Paulo sofreu tudo isso, mediante aquele povo. Mas quem conduzia Paulo? O Espírito? E tudo que ele fazia diante de Deus era com A, e era assim. Mas se você vê o que ele sofreu antes, quando nós lemos do 5, volta no 5. Olha lá, ó. Em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem, lembra que eu falei? Noites sem dormir. E em quê? Em jejum. Então veja bem, Paulo também teve práticas de Aí eu ouço assim, pregadores, eu já ouvi um pregador assim, amigo meu. Não, o jejum que você fez no começo do ano aí, o Yom Kippur, inclusive esse ano a gente vai fazer o Yom Kippur, todo ano a gente faz. 24 horas aqui dentro em oração. Ele vale por o ano todo. Eu olhei assim, falei amém. E é pregador da palavra. Eu ouvi que vale por o ano todo. Eu falei, ainda bem que você está ouvindo coisas tortas, porque a Bíblia me diz que eu tenho que ter uma vida de Como que eu vou jejuar uma vez? Eu não vi Jesus jejuando só uma vez. Eu não vi Jesus se separando só uma vez. Quem está entendendo? É coisa que se você ouvir e não discernir pelo ouviu errado, ensina errado, e você vai praticar errado. Por isso que eu e você temos que ter o conhecimento da palavra. Posso, mas eu não tenho intimidade. Hoje a Bíblia, no seu celular, ela pode colocar em áudio. Eu não tenho paciência para ler, então ouça. Assista. Põe lá na televisão, no YouTube, assista lá. Veja lá, tem a Bíblia em forma de desenho, tem umas mais próximas, né, da original, que você vai assistir, você vai ver a trajetória. Mas as pessoas querem as bênçãos, mas não querem conhecer o abençoar e nem as práticas dele. É aí onde dá errado. Eu quero o que Deus tem para mim, mas eu não quero fazer o que Jesus fez. Eu quero o que Deus tem para mim, mas eu não quero andar pelo eixo. E como que vai receber? Casa dividida? Casa dividida?
Olha lá. Põe no 6, filha. Isso aqui é Paulo, olha lá. Em pureza, conhecimento, paciência, em bondade no espírito. E no amor de quem? No amor sincero do Senhor. Então Paulo fez tudo aquilo, sofrendo tudo, ele fez tudo aquilo em verdade. Qual que é o propósito hoje do Espírito Santo de Deus nesse culto na minha e na tua vida? Eu profetizo, eu declaro, em nome de Jesus, eu oro, eu vou continuar orando, jejuando. Eu creio que todos vocês se levantarão em jejum e oração a partir de hoje. Quem está entendendo? Jesus conta com isso e eu também. Por que, apóstolo? Uma igreja que jejua, que ora, ela se levanta no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer: orais um pelos. Quando você ora, quando você entra em unidade com a igreja, presta bem atenção, já estou encerrando. Você está recebendo a direção do altar, sim ou não? Quem crê que o que muda a nossa história é o que vem do altar? Quem crê nisso? Mais uma vez eu vou te falar o que eu falei no início do culto, esquece eu. Eu sou um papagaio de Cristo que não sei nem falar, mas eu sei praticar o que Ele me manda fazer. Uma coisa que eu pedi para o Senhor é que esses propósitos venham crescer. Por isso o desejo que tem na minha alma, no meu espírito, e vai se cumprir. Nós teremos uma sala na nossa sede, não sei se vai ser aqui, vai ser maior, não sei. Hoje Deus já deu sinal hoje aqui já da construção, quem está entendendo? Eu já tive sinais hoje. Mas vai ter uma sala de 24 horas de oração, 24 horas aberta. Chegar desconcertado para entrar lá dentro, vai cair endemoniado na porta. Que só vai entrar quem ora, quem vai orar, quem tem vida de santidade. Compensação, Deus já me mostrou isso e vai acontecer. E não depende de Deus mais, só depende de mim. A parte dele está pronta, Ele já me mostrou, só depende de mim. E eu vou fazer por onde isso acontecer. Só que Deus me mostrou também que nesse lugar de oração, pessoas chegarão doentes, só de entrar, vão sair curadas. Quem está entendendo? Eu já vivi isso. Eu já pisei em lugares assim. E eu pedi aquela essência de Deus para a minha vida. Eu pedi para o Senhor. 6 meses, pena que o pastor Douglas não está aqui. 6 meses nós praticamos na madrugada. 6 meses. Da meia-noite às 6 da manhã, de joelho. Santuário de oração. Eu sei o que Deus nos entregou. Eu sei o que nós vivemos. Agora, se você quiser ficar vivendo no nível raso, às vezes você pega o teu telefone, você fica aí gastando o seu tempo em algo que não muda a tua vida, não te edifica. E Deus está falando o tempo, e muitos não querem dar atenção. Buscai o Senhor enquanto se pode o quê? Ele está deixando ser achado. Olha a luta que é num culto como esse. Quantas pessoas não está faltando num culto como esse? Você acha que isso é normal? O demônio não quer que você aprenda, filho. Aprenda, o demônio não quer que você aprenda. E depois que você aprender, ele não quer que você pratique. Porque se você praticar, ele nunca mais terá legalidade na tua vida. Quem está entendendo? Apóstolo, eu leio a Bíblia, ele está te observando. Eu vim para a igreja, ele está te observando. Você veio para a igreja? Não tem problema, não afeta ele você vir para a igreja. Agora, se você sair daqui determinado a praticar a palavra de Deus, aí as trevas se levantam. Porque ele sabe que contra a tua vida ele não tem mais poder, é a Bíblia, igreja. Isso não é palavras minhas, não, é a Bíblia. É a palavra de Deus. O jejum muda a tua história. O jejum de Deus. O jejum que o Espírito de Deus te conduz. Ah, meu Deus. Vamos falar de Jesus. Nós falamos de Moisés. Vamos encerrar, falar de Cristo. O autor e consumador da nossa. Põe lá, Mateus 4:1. O Senhor está mandando ir lá. Mateus 4:1. Diga assim, igreja, em voz alta, as minhas conquistas. Diga em voz alta, declare para você mesmo. As minhas conquistas virá através do quê? Diga jejum e oração. Quem crê que as suas conquistas vai vir através do jejum e da oração? Quem crê que as mudanças que você quer viver vai se manifestar, eu profetizo, através do jejum e da oração? Quem crê nisso? Eu não estou falando nada para você do que eu não vivo.
Não estou falando nada para você do que eu não vivo, do que eu não desfruto. Tem casta de demônio que só sai com o quê? Jejum e oração. Olha a visão que Deus está me dando. Pessoas que acordam pela manhã, às vezes, para ir trabalhar, e ela vê um pensamento assim, sopra assim nela. Nossa, todo dia a mesma? Essa é a sua vontade, não é a de Deus para você. Como que vai ser mudado? Se andar pelo Espírito. E como andar pelo Espírito? Começa tendo uma vida de oração e aí vai vir as suas bênçãos. Com certeza você não vai murmurar mais. Porque a Bíblia vai dizer que quem anda pelo Espírito vive novidade de quê? De vida. Novidade de vida. Todo dia, aquele que anda pelo Espírito vive algo novo com o Espírito, sendo a vontade de todo dia, aquele que anda pelo Espírito. As suas conquistas, eu profetizo, ela vai vir através da tua prática de jejum e de oração. Quem está entendendo? Olha só. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Aonde? Ao deserto. Para ser tentado por quem? A guerra de Jesus foi diferente da de Elias? Os demônios é o mesmo. E Jesus foi levado, olha lá, conduzido. Olha lá. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Você crê que se o Senhor te conduzir a jejuar, vai ser uma guerra para você ou não? Meu Deus, e agora? 4 horas sem comer, 7 horas, não sei qual o jejum que Ele vai te pedir. Vai ser uma batalha porque você vai enfrentar ou não? Mas se for o Espírito de Deus, você crê que vai ter vitória ou não? Vai ter vitória ou não? Por isso que eu te digo, ore ao Senhor e deixa Ele te levar. Pede para Ele te falar. E você vai sentir que Ele vai se agradar. Quando ele falar com você, você vai falar, peraí, eu acho que eu vou jejuar, o Senhor está gerando no meu coração, eu vou jejuar tal coisa, eu vou jejuar o café e o almoço, ou vou comer uma refeição por dia, mas vai ter um jejum parcial, vou beber bastante água. Se o Senhor te conduzir a esse jejum, você crê que você vai sentir uma alegria? Mesmo mediante a aflição, quem crê nisso? Quando é Deus, igreja. Nada, estou te falando que eu já fui provado. Já fizemos aniversário da igreja. Aqui foi muitos poucos, lá no início. Bolo, salgado, festa, churrasco. E eu estava em jejum. Eu já fui para um rodízio uma vez para não perder a ovelha que eu tinha que ganhar. Posso, no caminho, não estava em 3 dentro do carro, vamos parar na churrascaria. Falei, vamos. Mas já está aqui mesmo. Chegou lá, eu falei assim, eu quero água. Como eu fiz de água, então podia ser pelo menos com gás, quem está entendendo? O senhor não vai comer nada? Eu falei, não, estou em paz. Se eu soubesse que o senhor não falou, e está chegando mais gente, não vai demorar aqui. Eu falei, não tem problema. Porque eu estava pelo de uma visita virou um almoço. E aí eu já estava no carro, como que eu vou vir embora? Como que vocês vão manifestar como um santão? Não, eu não posso, que eu tô... Não, vamos embora. Eu sei qual o Espírito está me guiando, quem está entendendo? Na hora que o senhor estava orando lá, não, o Espírito chegava, cara, você vai comer? Eu falei, não, quero, traz mais uma água com gás. Bebi, conversamos, falei de Jesus na mesa. Alcancei a alma, ele falou, então assim que o senhor entregar, eu vou pagar outro rodízio. Eu falei, aí você vai sofrer. E ele pagou. Quem está entendendo? Quando você está conduzido pelo Espírito, é diferente. Quantas vezes a bispa, não vamos fazer isso porque você está em jejum. Eu falei, não, filha, pode fazer. Não, mas a igreja quer fazer isso, mas você está em jejum. Eu falei, não sou eu, não é a igreja. É algo meu e Deus, pode fazer. Ah, mas vai ter um aniversário, vai ter um almoço, vai ter isso, vai ter aquilo, pode fazer. Não me afeta. Cada um é chamado para enfrentar as suas barras. Por isso que Deus nos dá vitória. Por isso que aquele que se baseia na palavra, peraí, Elias jejuou, Paulo jejuou. Se você for lá nos discípulos, Eliseu jejuou. Todos os discípulos, a grande parte tinha uma vida de Aí você quer ser discípulo de Cristo, homem de Deus, mulher de Deus, e não quer ter uma vida de jejum?
Se não tiver vida de jejum, não vai ter vitória. Em nome de Jesus, o Espírito Santo está falando no meu espírito para me te falar. Aquele que tem vida de oração, as palavras dele manifestam o poder de Deus. Aquele que tem vida de jejum e de oração, as palavras dele manifestam o poder de Deus e incomoda as trevas. Quem está entendendo? Quem tem vida de oração, vida de jejum, é diferente no reino de Deus. Ele é diferente. A graça vem sobre ele de uma maneira mais forte. Por quê? Porque ali há uma ali há uma entrega, uma renúncia. E toda entrega e toda renúncia consegue chamar a atenção do Senhor. Quem está entendendo? Apóstolo, hoje, o fato de você estar aqui, dependendo da intenção do teu coração por estar aqui, você está chamando a atenção de Deus, mas depende da intenção do seu coração. Depende, você veio por vir, isso aí não muda nada. Tanto faz estar aqui como no velório. Isso aí não muda nada. Agora, dependendo da intenção do seu, aí muda tudo. Por que, apóstolo? Por causa da palavra. Você crê que o Espírito Santo está falando com nós todos aqui nesse momento? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Vou encerrar em Salmos. Põe Salmos 37. Sumiu a palavra. É unidade e linguagem, né? Você viu o Espírito Santo falando assim? Pronuncie. Salmos 37, 4. E aqui eu encerro. Olha o que está escrito. Deleite também em quem? E ele te concederá os desejos da onde? O que é deleitar? Confie. Descanse. Pegue toda a preocupação e coloque no Senhor. Olha lá, deleite também no Senhor. E ele te concederá o que deseja o teu. O que eu acabei de falar? Se você entrou aqui hoje com a intenção de coração correta, pode descansar, que a vitória é certa. Quem está entendendo? Mas tudo depende da intenção do meu e do seu coração. Olha lá, deleite, descanse, confie também no Senhor, e ele te concederá o que deseja o quê? Teu coração. Olha o 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aqui você já sabe, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele tudo, você viu? Você viu, quando você confia no Senhor, você vai fazer as práticas espirituais e você sabe que vai ter resposta. Quando a pessoa que confia, quantas guerras eu já enfrentei em particular, para pessoas possessas de demônio, negativa, liberando palavras contra a minha vida, coisas negativas, não vai, isso, aquilo. Eu falava, ô Satanás, eu vou te pegar. Ia para o jejum, acabou. Por quê? Porque você está alicerçado, sustentado pela pá, e a palavra diz que tem casta de demônio, que só sai com quem? Quando você entra em jejum, o demônio bate em... Acabou. Imagine uma vida jejuada. Pega o livro lá para vocês estudar depois, estuda o e-book, internet, hoje é fácil, os heróis da fé. Vê lá os heróis da fé. O quanto que aqueles homens jejuavam. Vê lá. Homens que teve desde a mocidade até a sua velhice, que Deus usava poderosamente. Kennedy Hagin, né? Não aguentava nem andar por causa da unção, os obreiros segurando ele. Onde ele passava, o poder se manifesta. Quantos anos? 80, 70 e poucos, Kennedy Hagin. Pon Yong Shu. Homens dessas gerações agora. Senhores, cheio do Espírito Santo. Por quê? Vida de e jejum. Aí como que eu quero trazer? Falando eu. A manifestação da presença, do poder de Deus, se eu não tiver essas práticas. E todos falam a mesma língua. Todos dão os mesmos relatos. Quando você estuda a biografia deles. Eu jejuava tantos dias por semana. Deus me pediu, aquele Wellington, fugiu o nome dele.
Deus me pediu para me jejuar tantas vezes por semana, tantas horas. Aí você vai ver como o poder de Deus é na vida desses homens. O que você acha que é diferente de você? Nada. Qual a diferença deles para nós? Eles estavam na frente, ouviram e obeder, e abriu o caminho para mim e para você. A Bíblia vai dizer que abaixo do céu não tem nada novo. O que é já foi, e o que vai ser também já foi, quem está entendendo? Tudo, não tem nada novo debaixo do céu. A Bíblia diz isso. O que te há de ser também já foi. Apóstolo, minha vida, eu estou vivendo isso, estou vivendo aquilo. É andar pelo Espírito. Aí muitas vezes um horário desse aqui, muitos murmuram, não tem problema. Continua reclamando. Aí a vida dos que reclamam, sabe quando vai prosperar? Nunca. Vai estar sempre nesse assim, porque não aprende a praticar o que ouve. Eu vou te pedir em nome de Jesus. Apóstolo, eu tenho dificuldade. Se esforce. Se esforça. O Senhor mandou a toda a igreja. Toda a igreja. Apóstolo, eu posso abrir um jejum, mas só nesses dias? Eu posso abrir? Não, você pode abrir o jejum que você quiser. Era segunda, terça e quarta. Hoje é quinta. Hoje eu jejuei. Da madrugada de ontem até a tarde de hoje. Que é algo particular. Na verdade, até de noite. Eu ia entregar à tarde, não entreguei, mas vou até de noite. Não sei até que hora. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Ele quer que você saia daqui andando pelo Espírito. A Bíblia vai dizer que o mundo já és no maligno. Não tenta lutar com as forças do seu braço, com o seu dinheiro, com o seu conhecimento. Não tenta. Você não vai vencer. Mas pelo Espírito a vitória já está ganha, a vitória já é sua. Quem está entendendo? Convida o Espírito Santo e pratica. Ó, na vida da igreja, eu vou falar da igreja, mas tem pessoas específicas, mas Deus não manda eu falar. Eu vejo hoje aqui muralhas caindo, quem está entendendo? Se você crê, eu vejo barreiras que te impedia de viver o que Deus tem para você, e você vivendo e desfrutando e nem crendo no que Deus vai começar a fazer na tua vida, quem está entendendo? Mas eu te peço em nome de Jesus, ore a Deus, jejue. Ó, é unidade e linguagem. Deus me deu uma frase, eu esqueci, eu dividi com eles ali. Falei, grava aí que eu tô fugindo isso, porque é muito forte. Veja bem, se a gente tiver a mesma unidade e a gente andar na mesma linguagem, vamos cumprir o que está escrito em Gênesis 11:6. Não haverá restrições, nada vai nos impedir. Até aqui para encerrar, deixa eu te falar algo. Se o que eu e você receber do altar, a gente guerrear e praticar, haverá muitos cultos aqui, eu profetizo, só de testemunho, quem está entendendo? Por quê? Porque a palavra do Senhor ministrada e praticada manifesta o poder dela, quem está entendendo? Se a gente tiver a mesma unidade, falar a mesma linguagem, é impossível dar errado. Qual é a base bíblica? Gênesis 11:6, é isso, né? Olha lá. E o Senhor diz, eis que o povo é o quê? É um. E todos têm a mesma, olha lá, mesma língua. Unidade e linguagem. Olha lá, ó. E isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrições, não haverá impedimentos para tudo que eles intentarem o quê? Tudo. Qual é o propósito de você buscar o Senhor? Conhecer a Jesus e ter novidade de vida. Qual o propósito nosso de estar aqui pregando, orando, se separando, subindo o monte, descendo o monte, jejuando oração? Apresentar Jesus para vocês. Mas se não houver concordância entre o altar e a igreja, vai dar o quê? Errado. Que a casa dividida, está certo que no caminho alguns ficam para trás. Pode ser obreiro, pode ser pastor, alguns caem para o lado. Membro, alguns não praticam, alguns não dão ouvido. Esses ficam caídos na beira do caminho. Mas aqueles que dão ouvido e praticam, esses prosperam, quem está entendendo?
Eu não sei você. Eu não vim brincar. Eu não estou aqui para brincar com a fé de ninguém. Por que, apóstolo? Porque eu conheço a Bíblia, eu conheço o Espírito de Deus. Os nossos dias na terra tá contados. Então eu não estou aqui para brincar. Estou aqui para te apresentar o que Deus manda. Se a gente tiver a mesma linguagem e a mesma unir, como que Deus não vai prosperar? Qual é hoje a unidade? Qual é hoje a linguagem? Qual é a linguagem que Deus está pedindo para a igreja Templo Mundial da Graça de Deus? Por esse tempo, por esses dias. Que a igreja se levante em jejum. Esquece agora todo mundo, ora pela tua vida. Para que Deus possa te ajudar, para que você se levante em santidade. Quem ouviu a palavra de Deus aqui hoje? Sabe o que a palavra diz? Só de ouvir as minhas palavras, vocês já estão limpos. Quem está entendendo? Se porventura você entrou aqui hoje com alguma acusação do pecado, Deus manda te dizer assim: vai, não peques mais, porque você já está livre do pecado a partir de agora. Quem está entendendo? Repreenda toda acusação da tua vida e não pratique mais aquilo que não agrada o Espírito, e você vai ver a mão de Deus na sua vida. Você que pode, se coloca de pé em nome de Jesus.